Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabiane Flores, sou jornalista e estamos aqui hoje com a minha colega também jornalista, Isis Falcão. Tudo bom, Isis? Tudo maravilhoso e mais um episódio do Fórmula Podcast. É isso aí, é uma alegria sempre bater esse papo aqui com vocês, a gente sempre com pautas aí sobre comunicação, tendências, marketing, tudo aí do nosso universo que, claro, vai agregar muito na vida de vocês, principalmente na carreira de vocês. Hoje, Isis, um episódio muito esperado. Você é uma convidada, gente, que assim, ó, a gente convidou ela o ano inteiro e ela recusava. Uma agenda e muito ela lotada. Cancelava. Você é uma pessoa, celebridade, ícone do Rio Grande do Sul, no Brasil, em comunicação, marketing, uma empresária de sucesso e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vão aproveitar muito, vão levar muita coisa aí pra vida. É ela, Pamela, da PM Ideias, olha aí. Pamela, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso podcast. Até que enfim, demorou, mas ela aceitou o convite. A gente teve que pagar um cachê milionário pra ela estar aqui, não, mentira. Depois eu passo ali na saída e pego o Pix. Então, gente, pra quem não conhece a Pamela, ela é uma menina jovem, uma menina visionária, empreendedora, criativa, foda pra caralho. Aqui eu posso falar palavrão, que é, né? O YouTube tá tudo liberado. Então, Pamela, a gente tem muitas pautas pra conversar, mas eu quero saber de ti antes da gente entrar na pauta negócios. Um pouco do teu pessoal. Quem é a Pamela? O que a Pamela gosta? O que a Pamela faz? Conta aí pra gente. Bom, primeiro quero agradecer o convite reiterado. Dizer que é muito bom estar aqui, junto com parceiros e pessoas que eu gosto muito de trabalhar, para conversar sobre um assunto que é muito legal de conversar, que é comunicação, criatividade, são coisas que a gente vive todos os dias. Bom, quem é Pamela? Tô tentando descobrir meu psicólogo também. Uma busca eterna. Uma busca eterna também. Tá difícil. Não, brincadeira. Enfim, hoje eu até tava falando um pouco sobre isso, contando um pouco da minha história, porque às vezes é legal a gente contar pra conseguir entender da onde que a pessoa parou ali como, né? Eu sou da região noroeste do estado, sou de Porto Xavier, uma cidade super pequenininha, muito pequenininha mesmo. E quando a gente veio pra capital, o que era o sonho da família, né? A primeira que ia ir pra faculdade, fazer o quê? Direito. Direito ou medicina só, né? Exato, não tem outra opção, né? Não, vou fazer publicidade e propaganda. Não, vai fazer direito. Cheguei a cursar publicidade, fazer o vestibular, e aí fui pro direito. Mesmo no direito, o que eu mais fazia dentro do direito era fazer uma arte, dar um conselho, sempre me acharam uma pessoa muito criativa. Comecei a trabalhar para quem? Para os professores, para a OAB, etc. Tudo na área do marketing. Terminou a faculdade, bati a cabeça mais um pouco, e daí até que eu decidi que o que eu gostava de fazer mesmo era comunicação. A Alice nasceu, me empurrou para tomar um jeito na vida. E bem na mesma época aconteceu a pandemia, e fruto disso estourou o digital. A procura pelo serviço cresceu muito. E aí eu criei a PM Ideias, que é a minha empresa hoje, meu baby. Mas é onde eu finalmente me encontrei, assim. Hoje a gente tem uma agência de comunicação, então. E para além disso, hoje também tenho uma empresa de perícia de redes sociais, onde eu fiz as duas coisas darem certo, né? O direito e o marketing. Então hoje trabalho com redes sociais e trabalho também com o direito, atendo o pessoal do direito dentro da PM Ideias, faço perícia lá na pericial. Então acabei conseguindo unir os dois. E isso é o que, se hoje perguntar o que a Pamela gosta de fazer, é finalmente ter encontrado o elo entre as duas coisas, assim, sabe? Sim, daí tu não jogou fora o teu diploma, né? Tu aproveitou. Eu nunca achei que eu tivesse jogado fora por causa dos contatos. É muito pioneira também. Eu nunca achei que eu tivesse jogado fora por causa dos contatos. Eu sempre achei assim, não, minha carteira de clientes, né? 70% advogados e, enfim. Mas quando veio a pericial, foi como se assim, tipo, agora sim, tudo faz sentido. Sim, daí tu usou os contatos, os conhecimentos que tu adquiriu, então tudo... Que fazia tudo muito sentido, assim, o fato de eu ser especialista em direito de família e sucessões, que não fazia o menor sentido, fez sentido. Tu é especialista em direito de família? Sim. Eu vou fazer aqui uma... Depois a gente conversa, consulta, claro. Não, por isso que hoje eu, na próxima gestão, sou a diretora de comunicação do IBDFAN, o Instituto Brasileiro de Direito de Família aqui do estado do Rio Grande do Sul. Okay. Então, eu tenho uma proximidade muito grande com o direito ainda, mesmo trabalhando numa agência de comunicação. Tá, e como é que ficou tua família quando tu fez essa... Tá, tu te formou e aí não é bem o que eu quero. Como é que eles te apoiaram? Como é que foi? Não, sempre acharam que eu devia, de algum jeito, voltar pro direito. Mas, hoje, eles são super
É assim, apesar do meu avô não entender, porque se tu perguntar pro meu avô e minha avó o que eles fazem, eu faço alguma coisa no computador. E se eu chegar lá, eles vão me mandar colocar algum fio em algum lugar. Porque eles acham que o que eu faço tá ligado com algum fio em algum lugar. Ou assim, tipo, a torradeira estragou. É tudo coisa elétrica. Coisa elétrica ela sabe, né? Tecnologia, ela deve saber, vem arrumar as câmeras aqui, né? Computador. Tudo isso, assim, tipo, conseguir o seguro também, alguma coisa, se algum site deu errado, eu vou resolver. Mas o direito tem um pouco disso de, assim, ou tu trabalha muito, por muito tempo para construir teu nome, etc, enfim, mas ele tem muito, assim, de nomes consolidados antes um pouquinho isso da pandemia, claro que agora tem uma democratização de todas as profissões, né, mas antes disso tinha muito do sobrenome, tanto que escritório de advocacia tem o seu sobrenome, né, então, o sobrenome de cada um. Se tu não tem um sobrenome, tu é funcionário de alguém. E funcionário no direito, tu recebe pouco, trabalha muito. Então, não era uma carreira, assim, tipo, glamurosa pra mim, que vim do nada e não tinha um sobrenome, né? Então, eu tava batendo a cabeça lá um pouco quando eu decidi assim, não, o que eu gosto de fazer, o que eu me dou melhor é dentro do design, né? Que aquilo que eu mais faço hoje, que é o design gráfico. E aí eu migrei de área, assim. Mas como eu nunca soltei por completo, né, eu acho que ainda existe, assim, uma coisa de, não, a Pamela ficou no direito, né, porque ela ainda tá no IBDF, ainda tá com os advogados, então acho que o pessoal acha que ainda tá um pouco, assim. Mas a minha família hoje aceita super, mas eu acho que eles não entendem o que eu faço ainda, se perguntar, eles vão saber. Mas a questão, acho que um pouco mais desafiadora, não só pra ti, mas quem é do teu convívio, né, é a insegurança em relação ao empreendedorismo em si, porque é incerto, a gente sabe que os nossos, né, os pais, avós, concurso público, CLT. CLT é um concurso. Então, te ensinam, até a própria escola, até a faculdade, te ensina um caminho, né? E aí tu ir pro empreendedorismo sozinha, ainda, com a filha pequena, para outra área que não é a que tu te formou, bate, assim, uma insegurança, né? Como é que foi o início para ti com a PM? Como é que tu decidiu, assim, não, eu vou abrir uma empresa e vamos lá? Como é que foi? Eu tava trabalhando sozinha nos fundos da casa da minha mãe. E mãe, imagina, né, criança pendurada, toda aquela coisa, assim. E aí a demanda começou a crescer e eu pensei assim, não, já não dá mais pra fazer sozinha. Só que na época também eu tinha muitas mães, assim, amigas e tal, que também estavam numa situação de, precisava de um pouco de grana, alguma coisa assim. Aí eu queria construir a PM, eu queria que ela fosse construída por mulheres e que fossem mães e que eu ensinasse aquilo que eu tava fazendo para elas e construísse ela aí. Então, tanto que as primeiras contratações todas da PM tinham a mesma característica. Mãe em casa, fazendo home office, e eu ensinava ali, desde fazer artes, a parte de gerenciamento de redes, etc. E ia fazendo... A PM sempre teve uma parte muito forte de school, assim, que eu queria ensinar muito, a passar um pouco daquilo que eu sabia para as outras pessoas, porque eu gosto muito disso, assim. Se me deixar, eu fico dando aula, assim, o dia inteiro. Sonho de vida um dia é ser professora de universidade. E aí foi passando, assim, e aí com o tempo a gente vai amadurecendo, e isso é da vida de empresário, a gente vai amadurecendo o formato de empresa. Então, a empresa foi crescendo, as coisas foram mudando, aí eu conquistei a primeira sala comercial, aí a gente foi para um escritório maior, daí já tinha um número de clientes. Imagina, eu lembro até hoje que o meu primeiro planejamento era que em um semestre eu tivesse 6 clientes, eu achava isso uou, né? Acho que eu fechei com 30, hoje a gente tem só em fixo 50 clientes em carteira, então são coisas que cresceram muito rápido e foram fazendo a gente amadurecer com isso também. E quando a gente consegue descolar isso da casa da gente, a pessoa para de te ver como aquela empreendedora, né, que tá ali se virando sozinha, para alguém que é de fato empresário. Então, tem um escritório, coisa, não, agora a Pamela trabalha, agora eu não tenho emprego, né? Então, porque dá mais essa cara de empresa mesmo, de coisa séria, assim. Sim, né? porque não é só uma aventura. Então, não, quando tu tem teu CNPJ, tu emite nota, daí é aquela coisa que a gente já falou várias vezes aqui no podcast de Fórmula, né? Que é deixar a empresa mais profissional. A gente também aqui sempre fala sobre como se profissionalizar, porque é a área da comunicação, do vídeo, principalmente, que é mais o nosso foco até, rola muito freelancer, um trabalho assim, sem muito compromisso, sem contrato. Então, quanto mais a gente fica seguro juridicamente, mais os clientes também nos enxergam como profissionais, né? Sim. A relação muda, né? A relação que o cliente tinha comigo lá no início da PM que tem hoje é muito diferente, né?
quando vê o formato de empresa, contrato e tudo mais, ele respeita, ele tem um outro tom contigo, né? Um outro tratamento, né? Tudo muda também. Explica para quem está assistindo e quem ainda não conhece a Pericial Digital. Então, o que vocês fazem, de onde surgiu essa ideia, como é possível mesclar comunicação e direito? Justamente por essa minha trajetória, e por isso que é bom falar a trajetória para começar a entender a loucura, né? Mas justamente por essa minha trajetória do direito de família, muitos clientes meus são na área do direito. Então, em determinado momento, eu estou sempre acompanhando cursos, etc. E aí sempre vem um debate sobre os bens digitais, que é um debate muito recente, né? Então, o que são bens digitais? É tudo aquilo que não é físico. Então, vai criptomoedas, milhas aéreas, perfis nas redes sociais. Os perfis nas redes sociais são bens digitais híbridos. Eles têm uma característica econômica e uma característica pessoal. Então, a gente vê os influencers, as celebridades, eles usam de forma pessoal, postam suas fotos, suas famílias, né? Mas também usam de forma comercial. Então, eles têm uma exploração econômica sobre aquele perfil. E aí, quando a gente fala no direito em inventário, dissolução de casamento, divórcio, na união estável, a gente fala na partilha desses bens, de todos os bens. E aí é muito fácil a gente conseguir dizer assim, não, vamos partilhar 50 mil reais sem dinheiro, vamos partilhar o apartamento que tem ali, que tem um valor monetário também, mas como é que a gente partilha os bens digitais? Porque cada vez mais a gente tem um acréscimo de bens digitais. Sim. Justamente isso, criptomoedas, perfis do site, o do fulano, beltrano. Vocês devem conhecer vários perfis de casais nas redes sociais que fazem o perfil de casal para ser blogueiro. E quando esse casal se separa? Porque acontece, os casais se separam. O que acontece com esse perfil? Hoje em dia, muitas vezes, ele é relativizado. Ele é deixado para lá, ou um fica com ele, e o outro fica brigando, enfim, vai pedir uma indenização. Então, era sempre uma incógnita no direito do que acontecia com isso. Já o marketing, quando eu vi alguma coisa sobre isso, assim, o pessoal tava perdidão, assim, não sabia como fazer esse debate, porque não conhece regime de bens, não conhece o que é um patrimônio, etc. Então, ficavam dois debates muito separados. O marketing lá não entendendo nada do que estava acontecendo, e o direito, quando falava em bens digitais, em avaliação, e como é que eu monetizo isso daqui, também se perdia. Então, eu disse assim, mas gente, vamos fazer uma empresa que tem alguém do marketing, alguém do direito, e vamos fazer a avaliação desse bem. A gente pega o perfil lá na rede social, ele tem tanto engajamento, tantos seguidores, tá o público dele, enfim, ele tem um valor de venda, pelo valor que ele, enfim, possa atingir de pessoas ou até mesmo de publicidade. Quando a gente tá falando em celebridades é até mais fácil, porque os próprios assessores têm já tabelas meio prontas, assim, de quanto vale cada post, etc. Então, ele já sabe mais ou menos quanto aquele perfil custa. E é a mesma analogia de um apartamento. Eu tenho um apartamento, ele rende aluguel quando eu alugo. O aluguel seria a publicidade de um influenciador. Quando eu quero vender o apartamento, eu vendo sobre o valor do imóvel, né? Então, ele tem um valor, vai lá o corretor e avalia quanto que ele vale, dependendo do bairro, etc, etc. A mesma coisa, um perito de redes sociais vai pegar aquele perfil e ele vai poder vender. Marília Mendonça faleceu, o perfil dela até hoje não foi, porque não teve inventário dela ainda, né? Mas, enfim, o perfil dela poderia ser ou herdado ou vendido. Então, a gente poderia, por exemplo, vender, imagina uma fábrica de cerveja que compra o perfil da Marília Mendonça. Que acertado que daria no público, entendeu? Uhum. Então, já teria um perfil super grande com o público certo, sabe? Mas daí eu fico pensando até que ponto que é certo isso também. Não sei se eu, se... As pessoas que seguiam a Marília Mendonça pela Marília Mendonça não ficariam, nossa, assim, mas ela poderia parar de seguir, entendeu? Não, sim. Paciência, sim. Mas é um patrimônio, né? Eu fico puta quando eu tô no Instagram e do nada uma página, tu vai ver um nome nada a ver coisa. Que acontece. Mas é que eu acho que... Mas daí é caso de venda, né? Mas, por exemplo, em caso de herança... no caso de herança, ele só passaria, por exemplo, passa pro filho e aí vai continuar gerando publicidade, mas também precisaria, para passar para o filho, precisaria de uma avaliação para poder entrar no inventário, ser tributado e tudo mais, e passar a propriedade para pro filho dela, por exemplo. Não, vai manter o memorial e aí a gente vai fazer... sei lá, umas lives com assessor espírita. Não, mas daí eu acho interessante. Não lançadas, não, mas tem. Como fazem, foi? né? Não foi Gabriel Diniz, que rola umas lives dele do nada também? Então, acontece, os caras continuam monetizando através do perfil, porque ele ainda tá gerando. Imagina, vai ter música da Marília Mendonça por muito tempo ainda, né? Então, ainda tá gerando... Não, e até postar uns TBT de vez em quando, é válido manter a conta, eu acho que sim. Inteligência artificial tá aí, né, fazendo horrores, né? Então, não seria impossível permanecer, né?
Mas é muito louco isso, porque há uns anos atrás nem se imaginava em ter uma empresa disso, né? Não. E ainda é muito novo. Na verdade, assim, toda vez que a gente vai falar sobre isso, dá um parafuso, assim, uma tela azul do Windows na cabeça das pessoas, assim. E quais Até redes conseguir. sociais vocês avaliam? É só Instagram? Hoje a gente avalia YouTube. Instagram, TikTok e YouTube. Essas 3. Que é onde o pessoal utiliza mais de forma comercial, né? Apesar de ter outras que se utilizam, mas aí é muito pouquinho, Por exemplo, né? Twitter, X, não. Não, é que é difícil fazer publicidade por ali, né? A pessoa Sim. conseguir, enfim. Sim. Seria até possível, mas... O Facebook tá muito fraco já. Na verdade, o Facebook ainda é a maior rede social, né? Porém, as pessoas voltaram muito a publicidade para o Instagram e para as outras plataformas. Então, a gente acaba focando no Instagram, assim. Onde Sim, tem mais dinheiro circulando. mais dinheiro circulando em status, né? Mas o Facebook ainda é a maior plataforma, né? Disparado ainda. Ainda não entendi como isso, né? Porque a gente tem migrado tanto, mas a última pesquisa saiu que o Facebook ainda é a maior Eu acho que rede nós social. que somos da comunicação passamos mais tempo no Instagram, principalmente por essa questão de onde o dinheiro gira, onde é que a gente vende as coisas. Mas o público mais tradicional, Mas talvez assim, seja algo geracional também, né? Então, certo. claro que é, na verdade, né? A gente tem... Vocês viram aquele livro do Kotler, o Marketing 5.0? Tem um gráfico, inclusive, que mostra as 5 gerações que estão juntas atualmente no mercado de trabalho. E o que muda entre as gerações é o impacto da tecnologia em cada uma delas. Então, por exemplo, assim, eu tenho hoje 30, né? Eu tive contato com o computador na minha escola, durante a escola, né? Mas eu não nasci informatizada. Já, por exemplo, a geração dos nossos filhos já nasce informatizada. E tem uma galera que teve que aprender a usar a informática e a tecnologia dentro do mercado de trabalho. E isso tudo molda muito como a gente se comporta em todas as áreas. Então, hoje, diferente de qualquer outro momento da história, a gente tem 5 gerações completamente distintas no mesmo ambiente de trabalho, se comportando completamente diferentes. E isso também se demonstra muito nas redes sociais. Então, a gente tem o Facebook com um pessoal um pouco mais antigo, que ainda gosta daquele mesmo formato. Talvez a gente esteja todo mundo no Instagram porque vê ali mais as empresas sendo mais humanizadas, enfim, gosta do formato. E a galera mais jovem no TikTok. Eu, por exemplo, não consigo ainda achar muito sentido no TikTok, né? Por exemplo, eu produzir conteúdo no TikTok. Sim. Mas é algo muito geracional. Porque a nova já está consumindo publicidade através de dancinha. Já eu não consigo ainda. Sim, pra mim é um esforço. Tá rolando lá pra mim postar. A gente também. tava falando sobre isso esses dias, né? A gente já fez um desafio. Eu não de 30 faço dias de perfil no postagem. TikTok porque eu vou flopar, certo? Mas não, é que tu já tá relativo, e é muito consolidada sobre no Instagram, frequência né? também. Daí é difícil, tipo assim, eu já tô no Instagram, já tenho lá meu público, aí tu vai criar uma nova. Mas Que talvez mas não é porque seja é o teu formato. público bem específico também, né? Também. E é o formato, cada rede social tem o seu formato. sim, tu teria que produzir um conteúdo com outro. Com outra roupagem. pegada. Exato, outra embalagem. Porque às vezes é o maior erro das pessoas, inclusive, né? Achar que vai pro TikTok fazendo qualquer outra coisa que não a linguagem própria e que vai dar Sim. certo e não dá. Copiar Sim. o mesmo post, passar no Facebook, LinkedIn, Instagram, Não dá TikTok, certo, nunca vai dar certo. Não né? dá certo. Porque cada rede social ela se comporta de uma forma diferente. Assim como dentro do próprio Instagram, cada formato se comporta diferente, né? Então, Sim. no Reels não adianta fazer um negócio super chato, porque o Reels tem um formato dinâmico, alegre e descontraído. Vai fazer um videozão chato lá de 2 minutos, ninguém vai engajar. Então vamos para a primeira dica do programa de hoje. Se chega um cliente em ti assim, Pan, eu quero... Não, a pessoa não tem rede social nenhuma. Qual tu indica primeiro? Tu vai primeiro analisar o público? Depende que qual tu é vai o público fazer? que ela quer atingir. Vou usar um exemplo, assim, eu tenho um cliente que vende móveis de madeira de demolição. E aí ela veio pra mim e disse, não, porque eu quero fazer um TikTok, porque lá no Rio funciona super o TikTok no formato. Eu falei assim, tá, lá no Rio de Janeiro. Aí a gente faz um recorte de público. No Rio de Janeiro eu tenho celebridade e influencer muito rica, porque é geralmente essa galera que tá ganhando grana, então tem um poder aquisitivo pra comprar. Então é óbvio que eles estão no TikTok, que é o público dela, e vai comprar. No Rio Grande do Sul, eu tenho gente jovem com poder aquisitivo alto? Não tenho. Então não faz sentido criar um TikTok. Eu não vou atingir o público que eu quero. Onde é que tá o público que eu gostaria dela? Tá lá no Instagram. Então a gente vai reforçar o Instagram, porque o Instagram é tal lugar. Eu quero fazer móveis planejados para empresas. Então a gente vai pro LinkedIn. Vai fazer o formato de LinkedIn correto para ir lá.
A gente tava falando esses dias que tem tem vários, né, perfis de empresas locais, assim, pequenas, que viralizam no TikTok. Sim. Mas tá, beleza, tu viraliza no TikTok, ganha ali um monte de visualização e seguidor, mas não necessariamente tu vai ganhar Vendeu. cliente, não né? vai converter. Tu vai ganhar visibilidade, não necessariamente vão começar a ir na tua padaria ou comprar teus móveis. Porque Porque muitas daquelas pessoas nem são daquela região, da tua cidade. tipo a gente curtindo coisa de uma Da padaria Santa Cruz. padaria, sei lá, de São Paulo, nem Que sei. nunca vai comprar um pão lá, entendeu? Exato. Mas é válido viralizar também, é legal. Mas... Depende na verdade, tudo vai depender de qual é o teu objetivo. Qual é o teu objetivo com entrar nas redes sociais? Porque se o teu objetivo é viralizar, ter números, enfim, é uma coisa. Eu quero vender, e falta às vezes clareza no objetivo das pessoas. Eu quero vender para pessoas ao redor, então não, às vezes tu não vai viralizar. Às vezes teu conteúdo não vai, mas ele vai ser certeiro em algum determinado momento. Então, assim, falta clareza às vezes as pessoas compreenderem, porque num universo onde todo mundo tá produzindo conteúdo na internet, a gente acha que o mais importante é viralizar. Ter muito like, ter muito seguidor. E às vezes não é isso. Porque às vezes eu já perguntei, cheguei pro cliente e disse, não, eu tenho 800 seguidores, eu acho muito pouco, tá? Eu pergunto assim, tá, mas tu já vendeu pra 800 pessoas? Essas 800 pessoas que estão no teu perfil, tu já vendeu pra elas? Se tu não converteu pra essas 800, já não tem por que a gente tá querendo buscar mais. Primeiro, vamos entender se essas 800 estão comprando de verdade ou não estão, ou se tu não quer vender mesmo, se tu quer número, ok, a gente vai alcançar número. Mas então a gente não vai ter uma taxa de conversão. E até a última pesquisa agora que saiu, né, que são as tendências do Instagram para 2024, é relacionamento. Então, assim, não adianta ter um monte de gente se eu não me relaciono com elas, se eu não me conecto com elas. Então, não adianta ter um número vazio. Então, cada vez mais ter pessoas reais engajando e talvez ter menos seja muito melhor do que ter mais. Como é que tu lida com essa questão de ter que explicar isso pros clientes? Porque é muita vaidade, né? É verdade. Tem o ego ali. Muita gente acha que é normal comprar seguidores. A maior parte não entende. Que não é. E já chegou cliente aqui pra nós, assim, fecha um pacote ali de redes sociais, a gente trabalha 1 mês, 2 meses, e chega um momento assim, não tô gostando, porque a gente não tá com muito seguidor ainda. E aí, é difícil tu fazer o cliente entender isso, né? Eu sempre tenho essa conversa antes, né, de explicar, mas isso é super normal de acontecer justamente no momento que a gente vive, assim, de todo mundo tá na internet, e aí tem muito, né, agora parou um pouco, né, mas durante a pandemia a gente tinha muito 6 em 7, então todo mundo tava faturando um montão na internet, então se eu fizer um vídeo eu também vou faturar um montão na internet, e tu conseguir colocar na cabeça do teu cliente que não é assim tão simples, e que precisa ter clareza de objetivo, que precisa ter, porque às vezes também o cliente, ele quer milagre, né, ele não aparece nunca nos stories, não faz um vídeo nenhum. A gente não curte nem o próprio post da empresa dele. Ele nem viu quando saiu o post, entendeu? E ele quer que bombe aquilo ali, entendeu? Ou então, sei lá, tu tá fazendo... Porque às vezes, né, e vamos ser bem sinceros, tu contrata uma agência de comunicação, tu contrata uma empresa de marketing para ela aumentar a tua percepção de valor e para ela te ajudar com a estratégia. Agora, a única pessoa capaz de engajar o teu perfil é tu mesmo. Não é outra pessoa. Ou a menos que tu contrate uma pessoa lá, eu sei que vocês conseguem, né, daí pessoalizar, enfim, de outra pessoa. Mas assim, se eu sou um profissional liberal, eu sou nutricionista, não sei o quê, eu quero viralizar, mas não faço um vídeo, não vai. Dica 2, então, aqui pra quem tá ligado, ó, apareça nos seus stories, grave vídeos, dê as forma caras digital. Não, é isso aí. não, tem que humanizar. E dê as caras de forma profissional. Isso. De forma estratégica, porque tu aparece de forma estratégica. Então, tu mostra um pouco de vulnerabilidade de forma estratégica. De forma intencional. Um beijo, Caísa. Nossa cliente muito intencional. Mas é justamente isso. Tu aparece, tu mostra um pouquinho de vulnerabilidade de forma intencional. Tu mostra a tua autoridade também de forma intencional. Então, tu te posiciona ali. Porque, do contrário, e aí é só a gente fazer uma análise básica. Quem é hoje o perfil que tu segue, que tu mais admira, que cresceu um montão. Aí tu olha, a pessoa tá fazendo 20 stories por dia. Aí tu acha que tu não faz nenhum e que isso vai dar certo? Sim. É esforço. Os caras que estão ganhando 6 em 7 lá, eles estão... Eu participei de alguns clientes que faziam fórmula de lançamento, por exemplo. Era suado. A galera grava uma live agora, faz um vídeo não sei o quê, 50 vídeos, 50 cortes, 50 stories, pra poder dar o resultado. Aí essa galera tem resultado. É difícil, não é fácil. Nada do que mostrar assim, é fácil ganhar dinheiro na verdade, não é. Nem com afiliados, nem com nada. Tudo tu vai precisar de bastante esforço. E às vezes existe uma ilusão sobre o que se passa ali na internet, que vai ser fácil. O cliente chega no
na nossa agência achando que se contratar e fizer 3 posts bonitinhos, bombei, arrasei. Né? E isso aí é o básico do básico do básico. Do básico, não tem. Menos do que isso é... E é justamente isso, a gente vai aumentar a percepção de valor, então, porque também não adianta fazer sozinho e fazer de qualquer jeito, porque daí a percepção de valor do cliente diminui, né? Então imagina se tu olha cada dia um card de um jeito, um negócio coloridão, um monte de... nenhum padrão de marca, nenhuma estratégia, a pessoa percebe, ela vê aquilo como algo bagunçado, então o senso de valor dela diminui sobre aquilo, né? Então, agora se tu olha um feed bonitão, assim, e não o bonito impecável, mas o bonito que tu vê o valor, que tu vê a pessoa, que tu vê a autoridade dela, a percepção de valor sobe muito. Então eu aceito pagar mais por aquilo, pela imagem que aquilo me passe. É aquele perfil que tu olha e tu pensa, eu seguiria esse perfil. A pessoa investiu nisso, né? Não é algo amador, não é algo que ela faz de forma aleatória, né? Sim. Tem uma estratégia. Por isso não também, às vezes, agora, as pessoas têm produzido muito conteúdo e dá pra te perceber quando é a pessoa mesmo que tá fazendo tudo, né? E claro, no início a gente muitas vezes vai ter que fazer isso para crescer, mas a pessoa do outro lado percebe também, né? E isso também diminui o senso de valor, né? Então, ela tá fazendo tudo sozinha, ela não contrata, né? Parece que ela não tá tendo lucro, o serviço dela não é tão bom. A menos que seja muito bom, né? Daí até a gente passa um pano, assim, o porque... serviço? Não, os posts. Da própria pessoa fazer. Tem gente que faz direitinho. Mas daí ninguém é bom em tudo, né? Tem um ponto. Ela pode mas se for um designer, se for um produtor de conteúdo. Não, mas daí vai sim. ficar aparente. É que uma coisa é a pessoa que não tem conhecimento de design, de marketing, fazer as próprias postagens e isso ficar aparente. Não, entendi, agora entendi. É quando fica aparente. É ruim quando o cliente chega e acha que vai pagar o pacote ali e não vai precisar fazer nada também, né? Vou pagar ali, sei lá, 1.500, 2.000, não sei qual valor, mas achar que é só pagar e a gente vai resolver tudo e ele não precisa mais fazer nada. Não, mas eu acho que o vai cliente ele precisar. tem que botar um esforço também, né? Mas sabe que uma vez a gente estava participando de um debate sobre isso e se a gente analisar, por exemplo, quanto tempo existe a profissão de médico? Quanto tempo existe a profissão de advogado? As pessoas se acostumaram e mesmo assim, às vezes, vacilam em como conversa com essas pessoas. A profissão de social, de designer, a nossa profissão, ela existe há muito pouco tempo. A gente ainda tá batendo cabeça de entender como que a gente organiza isso e vende. Agora o cliente não entendeu. Ele não entendeu ainda. Então, a nossa geração vai passar um sufoco de conseguir educar os clientes, de entender também o formato de todas as coisas. Porque é isso, as redes sociais mudam muito rápido, tudo muda muito rápido. E daí a gente tem que se aperfeiçoar muito rápido. E é uma profissão que é recente. Não existe alguém que diga, não, olha só, isso se vende de tal e tal forma e isso acontece disso e daquilo. Assim também. Não vai. A nossa profissão está sempre em evolução e é muito recente. Então, a gente ainda está educando os nossos clientes de como isso funciona e a gente aprendendo também. Eu levo muito por mim, assim, quando eu comecei a oferecer o serviço de social dentro da PM, ele era num formato. Hoje ele é completamente diferente. Porque a gente vai começando a entender qual é a necessidade do cliente, como que o cliente se comporta, como que eu tenho que oferecer para ele, como que eu tenho que separar cada um dos pacotes, como que eu tenho que me comunicar com ele, qual que é a necessidade de um e de outro. Então, isso tudo vai amadurecendo com o tempo também. E também ter a possibilidade de personalizar as coisas, né? Que os clientes são muito diferentes. Até o segmento que ele trabalha vai dizer o que vai funcionar ou não. Porque vão ter clientes que não vai precisar... por exemplo, assim, vou usar o meu maior nicho, que é a advocacia. Eu não preciso estar lá todo mês fazendo foto. Não tem necessidade, né? Vídeo, talvez, mas assim, foto não. É diferente de se eu tenho algum cliente que venda produto e que tem um mix muito grande. Daí eu tenho que estar fazendo foto, vídeo, reels o tempo todo. Então a necessidade deles muda muito de um para o outro, né? Então, conseguir personalizar isso e oferecer de forma diferente para cada um deles é importante também. Porque senão, hoje o cliente chega e acha que existe uma receita mágica para todas as coisas, assim, e não existe. A fórmula mágica. A fórmula. Vocês têm a fórmula mágica? Nós temos múltiplas fórmulas mágicas. A gente tem um estilo de trabalhar parecido com o teu, assim, de tentar entender o cliente. E a gente tem fórmulas, né? Mas não é nada pronto. E não são é coisas sempre a mesma para todos, como a gente estava falando. São coisas que a gente adapta dependendo do cliente, dependendo da disponibilidade dele. Porque, infelizmente, às vezes chega a gente assim, eu quero fazer o Instagram, mas eu não quero aparecer. Daí a gente tem que saber lidar com isso também, né? Sim. Ou botar alguém pra gravar, ou fazer alguma outra coisa, né? Pra tentar lidar.
Ou pelo menos alertar ele de que, ok, a gente pode fazer assim, mas essa a gente não limitação do garante perfil, né? É que eu acho que também não mostrar o rosto, às vezes a gente perde credibilidade, né? Porque parece que ninguém tá dando ali, se responsabilizando pelo que vai estar sendo publicado e vendido naquele perfil. Dando a cara a tapa, né? Aí já fica mais, isso aqui pode ser uma maracutaia, eu não tô vendo quem é o responsável por trás dessa conta, né? Então acho que esse também é um fator da confiabilidade de ter um rosto ali, assumindo os BOs daquele perfil. Tenho uma dúvida que me assombra, uma dúvida que me assola. Não, brincadeira. Vai ser um drama. Acho que tu já passou por isso, eu acho que a gente já conversou sobre isso uma vez, mas eu quero aprofundar agora que a gente tá oficialmente gravando, né? A questão assim, ó, tá, a gente trabalha com comunicação ali, a gente produz conteúdo para diversas pessoas, diversas empresas, e acaba deixando a nossa marca de lado, né? A nossa marca pessoal, o nosso negócio, né? Como é que é isso pra ti, assim? Porque a gente bate tanto na tecla da importância de aparecer nos vídeos, de gravar vídeos, né? Olha a cara dela. E às vezes a gente esquece da nossa marca, da nossa pessoa, da credibilidade que a gente tem que passar também. O que tu diria? Branding. Exatamente. O que tu diria pra essa pessoa, assim, no caso eu? que tu diria? Tá, não vou dizer que é pra mim. Vou fingir que é pra minha amiga, pra uma amiga minha. Pronto, pra mim pode ser. Pra ela, Joga pra pra ela. mim. Eu não posso atirar, eu não posso atirar Isis, pedra, né? porque a Isis é taróloga também, jornalista taróloga. Sou. E com a correria do dia a dia de produzir conteúdo para os outros, Sim. a gente acaba, não digo esquecendo, porque a gente não esquece, a gente sabe que tem que Sim. fazer. Mas a gente prioriza outras coisas. Sim, Claro. Né? A frequência sempre É. acaba às vezes sendo prejudicada. E frequência é um ponto primordial nas redes sociais, né? Como lidar? É o legítimo caso de Ferreira Espeto de Pau, né? Isso acontece em todas as profissões. Se tu vai no marceneiro, vai chegar na casa dele e vai ter uma parte que não tem móveis lá sob medida. Porque a gente prioriza a nossa entrega ao cliente, a nós, e às vezes acontece, a gente vai, sei lá, a gente estar cansado na hora que é a nossa vez, ou porque é isso, a gente vai deixar por último. Então lá no fim do dia, a gente já tá cansado, a maquiagem já foi, não quero mais fazer, e tu não vai fazer. O correto seria a gente fazer o contrário. Primeiro a gente, depois os clientes. Por quê? Porque quando a gente se prioriza, o cliente também prioriza a gente. Então, quando ele vê lá a nossa imagem bonitinha, falando com autoridade, ele também nos respeita mais. Só que o problema é que no dia a dia a gente deixa tudo passar, e aí eu falo por mim que várias vezes eu já deixei isso acontecer, e também não é um problema, às vezes, a gente não estar bem e não querer postar. Tá tudo bem. Eu mesmo passei por um momento agora que eu fechei as minhas redes por um tempo e disse, não vou. Agora eu que lute com o meu engajamento, né? Que foi lá embaixo. Mas depois a gente recupera, mas tá tudo bem. Sim. Se a gente tem a consciência, tá tudo bem. Mas o ideal seria a gente pensar na gente primeiro, porque o cliente nos valorizaria mais. Porque o cliente vê isso também, assim, ela nunca posta, não sei o quê, porque 2 e 3, quando ele ficar descontente, ele vai trocar de agência. Sim. Ele vai trocar pra alguém que tá fazendo vídeo todo dia. E às vezes não sabe metade do que tu sabe, não faz metade do que tu faz, mas tá lá, Mas se vende aparecendo melhor. lá todo É dia. que não dá pra só... Tu tem que dizer que tu sabe, tu tem que mostrar que tu provar sabe. que tu sabe, né? Exato. E aí o cliente vai olhar assim, não, mas ela tá dizendo que é importante gravar, mas ela não grava? Sim, Como assim, né? Ela não cuida nem da própria conta dela, É. vai cuidar da minha. Então, por isso, o ideal seria a gente fazer o nosso primeiro, depois dos clientes. Por mais que isso seja um desafio. Eu comecei a inverter agora. Eu chego no escritório, o primeiro vídeo que eu faço é o meu story de bom dia, a minha dica de marketing, para depois continuar a trabalhar. Um tapa na nossa cara, né? Não é mesmo? É de se refletir. É de se refletir. Me sigam lá agora todos os dias, dicas de manhã. Às vezes eu apareço com batom vermelho Passa o estratégico. teu Instagram aí pro público, faz um convite Cadê? pra aquela câmera ali pra conhecer o teu Instagram. Meu Instagram é @PamelaMai. E todo dia agora, impreterivelmente na primeira hora da manhã, eu faço uma dica de marketing, eu falo de alguma atualização das redes sociais, pra minha casa não ser mais casa de Ferreira casa de Espeto de Pau. Muito bem. Não, mas é importante, né? Que a gente fala tanto pros clientes e não cumpre aquilo que a gente mesmo tá falando. E, senhorita, algo a abordar? Vamos entrar na parte mais técnica agora, de repente? Isso não era técnico? Pois Opa. é. Eu quero mais. É mais técnico. Achei que a gente ia mais começar com a técnico. fofoca agora. Mais social, mais fofoca. Não, tá. Eu não sei, espera um pouco. Tá, vocês lidam principalmente com a advocacia ali na tua agência.
E como é que é também a questão do marketing de influência, né? Que tem muitos advogados, e em todos os ramos, né? Mas que as pessoas não querem só vender ali o serviço, mas também se tornar uma autoridade, ser um mentor, né? Ser aquela coisa meio coaching inspiracional dentro da profissão. E vocês conseguem fazer um plano mais voltado para isso, da personalização de uma marca? Como é que é esse processo? A ideia é mais estratégica. É tu conseguir realmente compreender o que a pessoa almeja, né? Então, eu quero ser mentor e vender cursos online, mentorias online, quero dar aula na universidade, no direito acontece bastante isso. Então, tu consegue compreender e bolar um plano estratégico. Só que aí, nesses casos, é sempre assim, depende muito do cliente. Depende muito da presença dele, muito do engajamento dele, não engajamento, estou dizendo assim só de redes, mas engajamento dele com aquele objetivo. De ele gravar, de fato, todos os vídeos que precisam, aparecer nos stories que precisam, dar o conteúdo que ele precisa, porque assim, eu posso fazer a pesquisa que eu fizer no mundo. Eu preciso da linha teórica dele, que ele aperfeiçoe aquela copy com o jeito como ele escreve, como ele gostaria de escrever, eu preciso que ele faça isso. Então, a gente passa a parte estratégica, faz a definição do macro, mas refinar é com o cliente. Então, eu preciso muito desse cliente. E também tenho mais uma dúvida, de uma coisa que a gente passa aqui também, acredito que todo social, todo designer, quando a gente tem aquele primeiro momento de tentar entender que identidade visual vai agradar o cliente, e como é que a gente consegue trabalhar quando a gente tem muitas alterações também e uma dificuldade de entender o que o cliente realmente quer. E que às vezes o que ele quer, às vezes não é o que ele precisa. Não é, né, nem perto do que ele precisava. Então, é o famoso tá faltando um tchan aqui, né? Tá faltando um tchan aqui, aumenta a fonte, né? Aumenta logo. Aumenta logo, dá uma estourada. É complicado porque vai de personalidade das pessoas. Tem pessoas que são super bem resolvidas e tranquilas, assim, então logo de cara elas dizem assim, não, confia em ti no teu trabalho, elas vão confiar mais na parte técnica e daí a gente vai passar. Outros, eles já têm umas ideias mais pré-definidas, então querem aquilo que meio que tá na cabeça deles, alguns conseguem nos passar o que tá na cabeça deles, outros não, né, a gente muitos não sabem nem o que querem. Nem o que querem, na verdade o cliente mais difícil é o que ele não sabe o que quer. Ele imagina que ele acha o que ele quer, mas ele não quer. E ele começa a chutar e não é. Ou ele até acha que sabe, mas daí ele vê pronto e ele vê que na execução não foi o que ele imaginou na cabeça dele. Exato. E daí ele não sabe te explicar como que ele queria. Mas não é aquilo. não é isso, mas eu não sei dizer o que não é. Não é nem um rumo não é isso, mas eu também não sei o que é. E assim, a gente como trabalhando na comunicação, a gente vai ter ali a nossa parte técnica de dizer assim, não, tais cores pela psicologia das cores vai bem, ou isso vai em tal formato. Mas a verdade é que algumas pessoas já têm uns preconceitos formados sobre alguma coisa, né? Então, esses dias eu até vi uma imagem, assim, de inovar em marca, né? A marca ela tem que fazer sentido para a marca, para o propósito, e ter um branding bem estruturado. Por que Apple? Apple não tem um celularzinho na logo. Por que a gente insiste que todo lugar de celular tem que ter um celularzinho na logo? Tem uma maçã mordida. A obviedade, né? Nada a ver. Mas porque lá no seu branding foi bem construído para que fosse aquilo, enfim, desejo, etc. Então, tudo vai depender daquilo que tu quer passar e em confiar que aquilo, ao longo do tempo, a marca vai se posicionar daquela forma e vai demonstrar aquela forma. Não precisa ser óbvio logo de cara. A menos que tu queira ser muito óbvio logo de cara, assim, porque eu preciso passar obviedade, não tenho tempo. E se perder na multidão, de certa forma, né? Ser uma marca genérica. Exato. Vou aproveitar que a gente tocou nesse assunto, que eu quero falar da tua criatividade. Gente, a Pamela é muito criativa. Já viu as coisas que ela fez? Ela é muito criativa. É assim, ó, meu Deus. Eu fico chocada. Do nada, tu vem com uns negócios assim. Do Neida, o famoso do Neida. E eu quero saber como é que tu desenvolveu isso. Se tu nasceu assim, se é um dom, se tu nem tenho chance de tentar, assim, ou se tu fez algum curso. De que forma como é que foi, estimula assim, a criatividade? Porque é um negócio. Porque assim, a gente sabe que não só no design, mas todo esse trabalho que envolve a comunicação, produção de conteúdo, ela requer um pouco, assim, um pouco não muito, né? De tu pensar, de tu estruturar as coisas na tua cabeça para executar. E na criação de logo, por exemplo, às vezes chega ali um cliente que ele não, bem como a gente falou agora, ele não sabe o que ele quer. Então tu tem que começar de alguma forma. Eu, no meu processo criativo, eu tenho esse problema de começar. Depois que eu já vejo meio pronto ali, eu consigo direcionar para que chegue num resultado bom. Se eu olhar uma arte pronta, eu sei dizer assim, tá bom, tá ruim, muda isso, muda aquilo. Mas o problema para mim é começar.
E pra ti, o começar é o menor dos problemas, né? Como O que problema tu foi depois faz que eu isso? investei numa ideia, como é que eu começou? tiro daquilo? Não, então, desde sempre, de fato, eu escuto que eu sou muito criativa, e essa era uma pergunta que por muito tempo eu fiquei martelando na cabeça, assim, será que isso era um dom que a gente nasce? Tipo, você nasce criativa, e isso vai ser sempre assim, ou se não. E conforme os anos foram passando, eu percebi que não, porque eu não me sentia tão criativa assim. Então eu exercitava a minha criatividade bastante. E conforme o tempo foi passando, eu fui me tornando cada vez mais criativa com as coisas. E a criatividade é fácil, às vezes, a gente conseguir perceber ela naquilo que é artístico. Então, quando eu produzo uma arte, quando eu produzo uma coisa... Mas a criatividade, ela tá em qualquer momento. Uma solução que eu encontro fora da curva é uma forma criativa de ver aquilo. Então, basicamente, criatividade é tu dizer sim num primeiro momento. Sim a qualquer coisa que a tua cabeça pensar. E tu exercitar isso na tua mente. Então... Vamos parar para pensar assim, que qualquer coisa na vida hoje não existe a fórmula mágica. Existe o nosso esforço, dedicação, etc. A criatividade nada mais é do que a gente exercitar ela todos os dias para a gente pensar coisas diferentes e novas. Então, quando a gente se inspira em novas coisas, etc., a gente acaba se tornando mais criativo, né? Eu, por exemplo, quando eu vou no banheiro, que a gente leva o telefone junto, ao invés de eu ficar revendo rede social, isso é um hábito que eu já adotei há muito tempo. Ao invés de ficar vendo rede social e ficar sofrendo porque o fulano tá na praia, Beltrano Porque não a filha falou da comigo. Cinderela não nasceu ainda, Que né? coisa séria. Que absurdo. Eu abro o Pinterest. Olha, um monte de referência de logo. Eu fico hipnotizada com as pessoas fazendo login, assim, sabe? É um negócio que eu perco vários tempos, assim. Toda vez que eu vou fazer um aniversário da Alice, que é o momento em que as pessoas acham que é meu auge da criatividade, eu tô meses antes abri uma pastinha no Pinterest lá com Alice 5, um monte de coisinha de pônei, olhando. E daí na hora de fazer eu vou lá e compro um monte de coisa e me permito fazer aquilo, né? Da melhor forma. Então eu me inspirei muito antes e depois eu fui. Então, outra coisa também que me ajuda muito é que eu não consigo mexer no telefone e nem no notebook dentro do carro. Me enjoa, me dá náusea. Que bom, né? Que é perigoso, seja. no caso, assim. Não se eu tô dirigindo, só até se eu tô no carona, entendeu? Sim. Não consigo. Eu sei como é, também me dá uma vertigem. Não consigo. Assim, eu acho um desperdício, inclusive, porque eu poderia, quando eu tô no voo, alguma coisa, trabalhar, não consigo. Mas, de uma certa forma, hoje, inclusive, eu tava pensando nisso quando eu tava no Uber, me forçou a ter um outro olhar sobre as coisas, porque eu guardo o telefone, porque eu não posso nem olhar pra tela, senão eu enjoo, e eu fico olhando pela janela. E eu me permito olhar pra janela de uma outra forma. Não olhar que é, tipo assim, o muro que tá pintado, mas como que aquilo foi pintado. Como que tal logo foi construída, que tá naquela Sim. fachada. Eu fico tentando ainda, inclusive, descobrir como que cada uma das exercício, coisas né? foi construída, sabe? Então, eu olho muito mais as coisas que estão ao meu redor, vendo como que elas foram construídas ou como aquele raciocínio chegou. E na hora que eu vou, eu tenho várias coisas já na minha cabeça, como se fosse um banco de dados, assim, gigantes, Sim. que me deixa ter uma decisão melhor sobre aquilo. Que signo tu é mesmo? Eu sou de Escorpião. Escorpião. Ah, tá. Profunda. Profundo, né? Não, é. Se eu vou ficar olhando pra... Muitas camadas. Não, nada a ver. Eu perguntei do nada o signo, né? Não tava só pensando. Mas Tá pensando... Não, e amigas, a no Ana não mapa. sabe o signo dela. eu Nossa esqueci, senhora. Não, em minha defesa Lamentável. também, eu marquei meu aniversário depois do meu... Não, eu fiquei... Não, mas tá, tudo bem. Ela fez um site pro aniversário dela, gente, pelo amor de Uma Deus. landing page. Exatamente. Na verdade, pior é que é mesmo. Converter pessoas e convidar. Exatamente. Maravilhoso. Tem um anúncio rodando, entendeu? Farofa da PMI, daí sim. É, exatamente. É uma farofa. É uma farofa. Gente. Faz parte do meu recalque de ter feito 30 trabalhando e eu não consegui fazer o aniversário e ele passou assim. Nossa, Não, mas vai fazer antes dos 31, então vai estar valendo os 30. Então, óbvio, tudo né? certo. Eu só tenho que ficar explicando para outras pessoas que não é o meu aniversário mais, mas... Como é, que tipo, não? Mas é um evento. Não, é o teu aniversário. Não, é o dia do meu aniversário, é que dá Ah. um parafuso na cabeça das pessoas, né? Quando eu falei assim, marquei o salão pro meu aniversário, uma amiga disse assim pra mim, pra 2024, né, pros 31, eu disse, não, agora os 30. É pros 30. É pros tá nos 30 mesmo, vai ser um pouquinho depois, Ainda mas vai tá ser agora. rolando. Exato. Eu ia Até fazer os uma pergunta, 31, esqueci. até os 31, ainda é a comemoração dos 30. Claro, tá acontecendo aí naquele ano. Antes de perguntar teu signo, eu ia te fazer uma pergunta e esqueci. É que o signo é mais importante Fui que qualquer outra brincar pergunta. e viajei. Esqueci, gente. Agora vamos podem, fazer podem seguir. o mapa, aí, lamentável. podem mapa seguir. astral agora. Vamos pra a parte mística. Não, capaz, mas eu achei muito interessante o que tu disse também. É muito isso, de ficar olhando pra rua, Tem uma designer que eu gosto, a Gil Tonello, que ela fala muito sobre exercício de ir no Zafari, em qualquer supermercado,
e pegar as embalagens e ficar olhando o design, comparar, tipo, por que esse aqui é mais caro, esse aqui é mais barato? O que o design de cada um demonstra também sobre o preço disso. Qual o público que ele quer atingir também, né? Exato, e que às É que quando a vezes gente faz as perguntas e reflete sobre as coisas, parece que tudo faz sentido. Quando a gente passa reto na vida, sem questionar nada, aí nada faz sentido mesmo. Né? Profundo agora, vamos bater no recorde. Vai viralizar. Vai viralizar, vai ganhar muitos clientes. Olha aí. Vamos converter tudo. Mas isso é pra todas as coisas, né? Em todas as áreas, na verdade, né? Então, tipo assim, é isso. Não tem uma fórmula mágica sobre absolutamente nada. Tudo vai depender da gente se esforçar, estudar, se aprofundar naquilo. Então, a criatividade é uma habilidade como qualquer outra, assim. Por exemplo, assim, e isso é uma resposta muito chata, né? Tu me dizer assim, criatividade a gente constrói. Cultiva, Mas a maior parte das respostas certas, elas são chatas, né? Como é que emagrece? Dieta. Como é que se tem saúde? Se alimenta bem e exercício. Que chato, né? Pois é, mas a gente tá sempre atrás do quê? 7 segredos para uma vida saudável. Sim. Como se fosse ter alguma coisa que fosse encurtar esse caminho. Não tem, né? Não tem. Sim. Quem dera fosse. Quando a gente tenta encurtar, geralmente dá algum problema. Alguma falcatrua, uma maracutaia. É por isso que também tem tanto golpe na internet. Desde sempre, mas parece que cada vez mais a gente tem esse hábito geral de buscar a saída mais fácil. Mas a gente que trabalha com comunicação, o que dá mais certo? Gatilhos mentais. Escassez, exclusividade, enfim. Porque ainda a nossa mente está muito focada para isso. Então, se eu for lá fazer um post de saúde, dizer que a pessoa tem que emagrecer e fazer exercício, que chato, entendeu? Aí você bota 7 segredos para uma vida saudável. Aí alguém dando depoimento, eu emagreci 100 quilos em um mês. Aí, com esse segredo, aí eu arrastei pro lado. O segredo mais bombástico. Aí quando tu chega no último do carrossel, é o quê? Beber água. Beber água, dieta, bebe água, exercício, academia. Alimentação e exercício. É isso. Não, porque a gente não acha nada, não tem nada milagroso. Né? Mas a gente se utiliza disso na comunicação para, às vezes, atrair as pessoas, a atenção das pessoas para aquilo que a gente está querendo falar. Mas com responsabilidade. Com responsabilidade. E Porque tu não vai dar gatilhos de formas mais interessantes e criativas, né? Não, mas é que às vezes é necessário. Por quê? Porque a gente tem uma audiência hoje que tem muito acesso a conteúdo. Para pensar que hoje, quando a gente entra nas redes sociais, a gente é metralhado de conteúdo. Diferente de um tempo atrás. Então, tem muita gente botando muita coisa ruim. Às vezes, para eu conseguir me destacar, para eu poder chamar atenção, eu preciso usar algum desses gatilhos. Então, o que vai definir depois é a resposta que eu vou dar, se ela vai ter responsabilidade ou não. Então, não tá errado usar o gatilho mental. Tá errado a resposta que eu vou dar lá depois, se ela é consciente ou não com aquele meu nicho. Né? Sim, mas tá de acordo com o que eu prometi também naquela chamada. Mas a chamada em si não tá errada, porque tu para pra pensar assim... Pesquisas saem que quando a gente assiste histórias, a gente assiste... 90% das pessoas assistem ele no mudo e com o dedinho pronto pra pular. Como é que eu chamo a atenção dessas pessoas? Às vezes eu tenho que botar um batom vermelho e escrever segredo. Aí a pessoa parou pra ver, entendeu? Paciência. Porque se eu ficar lá com a minha carinha de morta, falando assim... Olha só, vou dar dicas de marketing pra vocês. Eu confesso que o batom vermelho deu um up. Toda vez que eu boto o batom vermelho, batom vermelho, foguinho, tchá, entendeu? Aí entrega mais para as pessoas. Mas quando tu presta atenção no que eu tô falando uma coisa consciente. Agora a galera focou primeiro no batom vermelho. Exato, a pessoa focou. Sempre que eu quero falar uma coisa muito importante, notem, eu uso um batomzão vermelho. Eu falo, batom vermelho. Olha ela. Marca texto. Ficou muito bem. Tá aí, de todo o teu trabalho, de todo o trabalho da PM que vocês fazem lá, o que tu gosta mais? O que tu faz mais? Como é que tá o teu trabalho no dia a dia, assim? Muito caótico, tá tranquilo? Fala em caótico, eu fico pensando que a coisa que eu mais gosto de fazer é chorar sozinha. Chorar de felicidade, porque tá vindo muito cliente, é isso aí, né? Não. Hoje uma benção, uma maldição. Depende, né, às vezes. Tudo depende do cliente. Não, brincadeira. O que eu mais gosto hoje... Brincadeira, só que não. Eu fui de verdade. O que eu mais gosto de fazer hoje é a criação de identidade visual, assim. Eu amo criar marca, fazer rebranding, um posicionamento de marca, criar o material, enfim, etc. E uma parte estratégica, assim, né?
Acho que são as duas coisas que eu mais gosto, assim, de bolar a estratégia, de ter as ideias, assim. Confesso que executar muito não é muito meu forte, assim, mas eu adoro dar ideias, pensar, assim, enfim, fazer o bring das ideias todos, assim, sabe? O negócio com post-it colado é comigo mesmo. Mas o que eu mais gosto hoje, se eu pudesse fazer só uma coisa na minha vida, seria criar identidade visual. Tá, e quando o cliente olha e fala assim, não gostei. O problema é teu. Contrata outra pessoa. Então faz melhor. Outra pessoa. Não, assim, daria até pra dividir, assim, de identidade visual que eu faço hoje, 70% passa, logo de cara, ou com 1 ou 2 ajustes. 20% eu ajusto algumas vezes e a gente volta pra primeira, o que dá uma vontade de... Isso aí é engraçado. Amado. Não, mas eu gostei mais da primeira. Eu avisei. Sabe a pergunta que eu mais detesto? É a pessoa perguntando assim, o que tu achou disso? Amado. Se eu tô te mandando é porque eu gostei, né? Amado, não, eu construí toda uma coisa. Eu passei horas aqui pesquisando, planejando, e eu não gostei, na verdade, do que eu te mandei. Tô te mandando porque eu cansei. Não pensei em nada melhor. Cansei, não pensei em nada melhor, desistir. Vai que tu tem uma ideia melhor do que a minha, entendeu? Não, né? A gente tem responsabilidade de trabalho. E tem uns 10% que são os clientes difíceis, que são justamente, às vezes, esses que nem eles sabem muito bem o que querem. Daí a gente vai, até tentar chegar, assim. Ou que muitas vezes querem também que seja igual a alguém que esteja fazendo sucesso. Querem fazer uma cópia, porque não tá igual o que o fulaninho faz. Conseguir compreender que não dá pra usar uma coisa, assim, quando a pessoa embesta naquilo ali, né? Tipo, eu tinha uma cliente uma vez que queria uma bonequinha. Só que ela me falou que ela queria exatamente aquela bonequinha na logo. E eu, óbvio, que pela parte técnica fazia uma bonequinha, mas não igual, né? Não ia copiar a boneca e tascar na logo dela. E dela me mandava a referência de volta. Eu mandava de volta outra coisa. E daqui a pouco eu disse assim, olha só, isso daqui eu já vi, pra começar, umas 50 loguinho com essa mesma boneca. E eu tava construindo. Mas é que eu queria usar isso aqui. Tipo, tu não pode? Já existe? Mas é que eu queria que tivesse me dito isso. Mas, amada, isso não era óbvio que a gente não podia usar isso. Óbvio precisa ser dito. Óbvio precisa ser dito. E às vezes na correria a gente não diz o óbvio porque a gente imagina que algumas coisas já foram superadas, né? Assim. Esse é um erro que eu cometi muitas vezes. Às vezes acontece, na correria a gente não... A gente acha que aquilo ali já foi superado e não foi, entendeu? O cliente ainda tá focadão naquela coisa e não foi. Já aconteceu, foram raras às vezes, mas já aconteceu de a gente ficar meses e não chegar no denominador comum. O cliente vai lá e procura outra pessoa. E às vezes, e aí assim, essa pessoa, te dou 100% de certeza, ela não deu certo com outra pessoa também. E ela foi com outra, e foi com outra, e foi com outra, e foi com outra, porque o problema tá, na verdade, naquilo que ela não consegue passar. Porque se a gente consegue passar aquilo que a gente tá imaginando, ou então confiar no trabalho daquele profissional, a gente consegue chegar num denominador comum. Agora, quando a pessoa não sabe o que é direito e não confia, daí é quando dá errado mesmo. Porque se ela não sabe o que ela quer direito, mas ela confia na tua parte técnica, de que tu tá entregando, que de fato vai ser um posicionamento certeiro pra tua marca, pra tua empresa, tu aprova e tu vai construir aquele... Porque assim, toda marca tem como ser construída depois. Tu constrói, tu consolida se ela tá bem estruturada, se ela tem fundamento. Então um bom designer, ele vai lá apresentar, tipo assim, essas cores por isso, por aquilo, e se na parte técnica tu foi convencido, tu consegue depois reverter isso lá. Reverter não, construir isto. Afinar. Durante o posicionamento de marca depois. Agora, se não tem nada disso e o cliente não consegue passar nada, é aí que vai dar errado, né? A fórmula tá errada. Agora, se tu sabe o que tu quer e tu confia no profissional que tá contigo, vai dar certo. Mas é muito legal o teu trabalho, eu admiro muito, porque tu apresenta várias soluções, né? Tu tem a parte que eu mais amo, que eu nem sei se tu tá fazendo oficialmente isso, se é um serviço da empresa, mas eu gosto, que é papelaria e coisinhas, assim, agenda, eu acho tão lindo isso, eu amo. Eu gosto muito, assim, acho que parte disso de ser criativa, eu gosto muito de encostar nas coisas, em tudo aquilo que eu faço, então eu não me contento só com o digital, né? E eu sou da época que tudo era papelzinho. Exato, eu gosto de ver um folder, de ver um livrinho, uma coisa que eu possa pegar e entregar pro cliente, isso é muito importante também, né? E às vezes a gente cai agora no vacilo na era digital de achar que nada mais disso é importante. E ainda é importante. Quando a gente fala em marketing 360, a gente justamente pensar em todos os contatos e impactos que aquele cliente vai ter com a tua marca e vai ter com a tua empresa.
Então, muitas vezes sim ter um folder, é sim ter um cartão, é sim ter... bloco de notas que cheguei aqui na Fórmula e tem as canequinhas da Fórmula, que, nossa, já acho que é um presão, né? Eu cheguei lá e tem a logo na parede, tem alguma coisa... Tudo isso gera um tipo de impacto, tudo isso posiciona a marca de alguma forma. E quando eu fiz a PM, hoje uma parte nossa que não é a maior parte, porque o digital sempre cresce muito mais do que isso, porque isso tende a sempre agora as pessoas relativizarem um pouco, mas eu gosto muito dessa parte do papelzinho, das coisas, do personalizado, e isso agrega na marca muito. Então, é uma coisa que eu não quero deixar nunca de fazer, por mais que eu já tenha sido aconselhada. É porque quando a gente fala financeiramente o digital, ele vai muito melhor. Por razões óbvias, né? Tu não tem o custo de material, etc e tal. Quando a gente tá falando em material físico, a gente tem perda, tem erro, tem equipamento, tem um monte de coisa que não teria no digital. Então, mas eu gosto muito e dá uma satisfação ver uma coisa que tu fez ali impresso. É um valor a longo prazo, né? Aquele bloquinho que tu deu pro cliente, ou uma caneta, vai ficar na bolsa dele por muito tempo. Ele vai lembrar da empresa toda vez que pegar aquele bloco. Então, é uma coisa mais a longo prazo. Mas talvez também seja algo geracional, assim, porque eu lembro até hoje que eu já tinha visto meu trabalho, assim, nas redes sociais, em vários lugares, e tá, tudo bem. Mas o momento que mais me marcou no início da minha carreira, assim, foi um dia que eu passei no centro, e eu fazia uns freelancer pra uma gráfica, e tu não sabe onde é que vai parar o que tu tá fazendo, né? No design é isso, tu tá fazendo arte, tá fazendo etiqueta, tá fazendo coisa, tu não sabe onde vai parar. E eu passo de relance numa arara de um monte de legging, tem umas etiquetas que eu tinha feito. Pois eu comprei aquela leg que eu nunca usei por causa da etiqueta. E eu orgulhosando que a etiqueta que eu tinha feito tinha sido impressa e estava lá no centro. Eu lembro até hoje desse sentimento, assim, sabe? Então, quando a gente vê, sei lá, quando eu já vi um outdoor, uma fachada com uma logo que tu fez, o sentimento de orgulho daquilo lá impresso, assim. Hoje, por exemplo, um dos meus maiores orgulhos, assim, toda vez que eu passo na frente, eu passo Passará, né? O Passo Passará foi todo redesenhado por mim. A fachada gigantesca ali, eu também passo, acho muito legal. E dentro, assim, cada porta. Eu lembro, inclusive, que quando eu cheguei lá, eu vivo brincando que me soa o sovaco algumas coisas. E aquilo me soa o sovaco, porque eu cheguei lá, e na época eu tinha sido escolhida justamente por ser mãe e designer, né? Então me levaram pra dizer, não, a gente vai mudar tudo. E aí, assim, a gente começou a contabilizar, e era 50 portas, não sei o que, isso aqui, e eram adesivos gigantes, e coisas, portas gigantes, paredes gigantes, e fachadas gigantes, outdoor e coisa. Eu lembro que suou o sovaco, assim, mas na hora que eu entrei naquele lugar, e não tem uma parede que não tem uma arte minha, acho que é o meu lugar favorito no mundo, assim, sabe? Chegar lá e ver um monte de arte minha em todos os lugares. Acho que é o mesmo sentimento que artistas devem ter quando passam, assim, numa pintura gigante, uma coisa assim, sabe? Deve dar uma satisfação muito grande, assim, sabe? Ai, que lindo isso. E que aquilo ali não foi só belo pra ti, mas pra diversas pessoas. Aquilo foi aprovado por muitas pessoas, várias pessoas estão vendo. As pessoas têm orgulho de expor e associar a tua arte a eles, a marca deles, enfim. Eu acho massa que as pessoas tinham uma foto do lado do passinho, né? Abraçado no passinho. Muito e eu lembro que eu sofri pra fazer aquela perna do passinho encaixar no negócio. Ninguém sabe dos bastidores, né? Exatamente. Que loucura. Estamos chegando ao final do nosso podcast, né, Isis? Estamos. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma última pergunta. Lança, então. Eu me sinto saciada. Me sinto saciada de conhecimento. A pergunta é... tendências para 2024. O que tu acha que as empresas devem investir mais? O que tu acha que não tanto? O que tu diria para quem está nos assistindo? Não só para empresários, né? Pessoal que trabalha em diversos ramos, mas para nós da comunicação, o que a gente tem que abrir o olho? Primeiro, clareza de objetivo, né? Vamos começar a ter clareza, assim, colocar os pés no chão sobre as coisas. Quando saiu agora todas as perspectivas do próximo ano, inclusive, assim, ajustes que vão ter na plataforma, etc., é relacionamento. Então, cada vez mais a gente focar em relacionamento, em pensar como que eu me relaciono com o meu cliente, como que eu me relaciono com os meus amigos, se eu quero ser influencer com a minha audiência, como é que eu me relaciono, qual é que é a dor daquela pessoa e como é que eu resolvo aquilo, como é que eu me conecto com ela. Eu preciso me conectar com ela. Então, mais do que nunca, e às vezes a gente entra no automático sobre algumas coisas e esquece disso, é se conectar com as outras pessoas. Tem uma pessoa do outro lado, redes sociais, comunicação, são pessoas. Então, eu preciso me conectar com pessoas, achar como que o meu negócio, a minha empresa,
se conecta com pessoas, como que eu passo a missão da minha empresa para aquelas pessoas de uma forma humanizada, né? Então, é claro que é quase como chover no molhado, porque a gente fica falando isso o tempo todo, mas ainda não caiu a ficha das pessoas sobre isso. É realmente, de fato, achar a forma como eu me conecto com as pessoas. Eu tenho que conseguir criar esse elo, esse relacionamento, para as pessoas serem meus clientes, fãs da minha marca. Defensores. Exato. Então, mais do que nunca isso, relacionamento. Focar em relacionamento. E não só com o objetivo de ganhar dinheiro e cliente, Exato. mas é uma coisa genuína, né? Exato. Uma coisa, preocupação de verdade. Assim. Por isso que eu falei da missão da empresa, sabe? Tu entender qual é a missão do teu propósito, da tua empresa, porque todo mundo tem uma missão lá. Não é, qual que é a missão da PM Ideias hoje? É simplificar a comunicação. A gente não usa termo difícil, a gente usa soluções diferenciadas. Então, quando eu quero isso, é porque eu quero atingir um determinado número de pessoas que não tem a maior instrução, o maior conhecimento de marketing, mas eu quero trazer uma solução certeira para ela. Então, essa é a dor que eu estou resolvendo para ela. E essa é a minha missão. A minha missão não é clientes, dinheiro. Minha missão é se conectar com essas pessoas de uma forma simples. Então, o que eu preciso fazer? Criar conteúdo, materiais, enfim, me posicionar de forma simples e assertiva para me relacionar com essas pessoas. Não chora, Fábio. Estou aqui impactada. É que eu acho muito legal quando as pessoas são verdadeiras, assim, e trazem a questão do propósito, né? A gente não tá aqui pra... E é muito a vibe da fórmula também. A gente gosta de resolver os problemas dos clientes. Trazer soluções que não é só dinheiro, né? Não é sobre dinheiro. Tá dando certo, né? E a gente tem isso, assim, aqui. A gente fica muito feliz quando vê um vídeo nosso que a gente fez nas redes sociais, ou sei lá, na TV, onde for passar, quando a gente vê que deu resultado. Então é como se o nosso trabalho, assim, a gente estava certo. Faz sentido o que a gente tá fazendo. Faz sentido, então vamos seguir nisso. Não era só na nossa cabeça que tava dando certo. Às vezes uma estratégia quando dá certo. Uma insegurança, né? Sim, claro. Mas, claro. Muito bom. Porque às vezes é teste e erro, né? Teste e erro. E quando dá certo, a satisfação que dá certo, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Então tá, Isis, muito obrigada pela sua companhia aqui de co-host. Um prazer inenarrável. Um prazer, siga aí, @Isis_Tindo. Isis isso, né? _Tindo, Isis Tindo. E se você quer uma consulta de tarô, saber mais sobre o assunto, @Isis.taróloga51. E as duas personas. É isso aí. E ainda tem a patinadora, que é a terceira. Mas ainda não tem Instagram da patinadora, né? Pelo amor de Deus, não faz é mesclado com o pessoal. Junto. Estratégia. Já vamos fazer uma consultoria. Estratégia junto. Pamela, muito obrigada pela tua presença aqui. Amei a tua visita e a tua participação aqui na Fórmula Podcast. E vamos combinar mais vezes agora para 2024 aí, né? E é isso, deixa aí faz o teu merchan agora para te seguir, para seguir a PM também, quem tiver interessado aí nos teus serviços. Bom, meu perfil é a Pamela Mai, porque Pamela Mai só não dava, por isso que eu botei A. E eu te copiei, botei A. Viu? Agora ela acabou de admitir, tá gravado, que foi ela que me copiou, na verdade, né? Então tá gravado. Plágio. Não, mas um monte de gente botou A, porque é a solução que tem, né? É que o meu também, Fábio Flores, não dá. Não dá mais, e o da PM é @PMideias e Pericial Digital é @Pericial Digital. Esses dois, ainda bem que o nome deu. Mas vai ser um prazer ter todos aqueles que quiserem seguir, quiserem acompanhar. A gente trabalha muito em conjunto aqui de algumas coisas. Então, vai ser um prazer ter vocês por lá. Espero voltar aqui mais vezes pra gente conversar mais sobre diversos assuntos de comunicação, criatividade ou signos. Tá tudo bem? Ou sobre batom, da próxima tu vem de batom aí. Eu vou vir com batom vermelho. Sobe as visualizações. Não tava preparada hoje, mas na próxima eu venho mais preparada pra isso. Então tá, muito obrigada então, pessoal que nos acompanhou até aqui também, muito obrigada. Se vocês tiverem interesse também em ter um podcast, gravar vídeos, produzir conteúdos para as redes sociais, entre em contato com @Fórmula_Digital ou também o site aformuladigital.com. Foi uma honra estar aqui com vocês, meninas. Acho que esse podcast só vai ser divulgado em 2024. 2024, já estamos no futuro. Já estamos no futuro. Feliz ano novo, então, para todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.